Bom, estou muito feliz hoje de a gente poder receber a senhora aqui, né? A senhora Maria Zineide, vindo lá das terras de Rio Branco, do Acre, do Centro Livre. Seja muito bem-vinda. E Obrigada. gostaria que a senhora falasse assim, seu nome, sua idade, né? Um pouquinho da sua história na doutrina do Daime. É, eu sou Maria Zeneide, de Castro Grangeiro, né? Sou de Rio Branco, do Acre. Tenho 56 anos. Nasci no mês de junho, dia 5. E a minha vida na doutrina foi a vida inteira. Nasci, fui gerada, tomando Daime. Olha, Me criei dentro da doutrina uhum, e vivo até hoje. olha só que coisa bonita. Pois é. E qual era o nome do pai, da senhora, da mãe da senhora? Meu pai, Francisco Grangeiro, filho, Uhum. e a Dália de Castro Grangeiro. Olha só. E hoje, nessa visita, né, da senhora aqui, a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, e a senhora estava me falando assim que a senhora tem uma memória de infância, que a senhora Sim, conheceu o mestre Irineu, né? sim. E como é que Tenho, foi essa história? eu tenho poucas lembranças, né? Aham, Em partes. uhum, Eu lembro quando ele fez a passagem dele. Não, lembro quando eu chegava lá que ele estava naquela casa, naquela janela, sentado, né? Aí a gente chegava e pedia benção para ele. Eu era aham, muito pequena, mas é as poucas lembranças que eu tenho dele. Eu uhum. tinha 5 anos. 5 anos de É. idade. Aí a gente pedia benção para ele, assim, as partes que eu lembro. Aí a gente ia brincar e ninguém prestava mais atenção, né? Aham, Então, e a outra lembrança é quando ele fez a passagem, aham, que eu fui ver ele lá, né? Quando ele fez a passagem, que foi aquele alvoroço de gente para ir ver e tal. Aí depois foi as crianças para verem e eu cheguei lá e vi, que ainda está na minha memória até hoje, uhum, como eu vi ele lá na cama, ainda não estava no caixão, ele estava na cama. E na cama tinha uma vela em cada. Na cabeceira da cama, né? Uma desse aham. lado, outra, né? Nos 4 cantos da cama. Então, é as lembranças que ficam na minha mente. Ó, E após isso aí também, eu só lembro depois, na hora que foram levar ele pro túmulo, né? uhum, Que fizeram aquela caminhada da sede para chegar no túmulo, aquela multidão acompanhando, né? aham, E quando chegou lá, colocaram o caixão lá e fizeram uma fila de todas as crianças para ir pedir a benção aham. para ele. E eu era uma delas. Foi lá pedir a bênção Sim, dele também. é, até aí que eu lembro. Entendi. Uhum. Diz que o mestre não gostava muito das Sim, crianças, né? gostava. Criei meus filhos sem precisar levar em médico. Aham. Criei todos em casa, o remédio era Daime. Quando eu adoecia, eu também não ia em médico. Quando eu adoecia, meu remédio era Daime. Era, não é. Uhum. Então, criei meus filhos assim, todos saudáveis, graças a Deus. Sem, não desacreditando nos médicos, né? Uhum. Mas o Daime, ele tem tudo que você procurar, né? Saúde. Se você for buscar e tiver fé, o Daime cura tudo. É verdade. Eu digo porque já aconteceu comigo. Um caso que seria só com a cirurgia e eu fui curada com o Daime. E qual que era o caso? O caso era, eu sentia há 15 anos uma dor aqui, Aham. que eu não sabia, sentia dor, ia no médico, chegava lá, eles me davam um monte de injeção, vacina, na veia, né? Aham. E era só naquele momento, depois passava o efeito e voltava. Aí depois eu ficava um tempo sem sentir, depois voltava, nisso eu passei 15 anos. 15 anos. Aí um dia eu adoeci lá, morava lá no mato, longe, Aham. não tinha acesso assim muito de carro no inverno. Era difícil de chegar na Difícil, só cidade. saía por água. Aí nesse tempo eu estava lá e adoeci. Eu não conseguia mais comer, nem, não conseguia nem ficar em pé direito. De tanta De dor. tanta dor. Eu dormia sentindo dor e acordava sentindo dor, que eu já.
Aí quando foi, eu tinha Daime lá, eu fui tomei Daime de noite. Eu mirei, mas eu não quis insistir em tomar mais. Eu tomei essa hora e quando foi de madrugada eu me acordei com essa dor, bolando na cama, até que eu não aguentei, eu me levantei e pedi. Pedi para ele mesmo, disse, eu sou tua filha, pai, o senhor me ama, se o senhor me ama tanto, tira essa dor de mim, que eu não aguento mais, eu disse. Na força do Na Daime. força, é. Aí fiquei por lá, me levantei, sentei lá no sofá, olhei lá para frente da casa, senti um pé de capim-santo, não sei se você sabe, Conheço. que faz chá. Aham. Aí eu fui lá, tirei, fiz um chazinho, tomei, me sentei lá no sofá e fiquei. Senti uma dor rasgando daqui, ó. Rasgando assim pro pé da minha barriga, né? Aham. Aí dei vontade de ir no banheiro, Aham. fazer xixi, né? Aí quando eu me abaixei, caiu a pedra. Olha. Desse tamanho, sem mentira nenhuma, eu guardei essa pedra há muito tempo. Do tamanho de um caroço de azeitona, Sei. eu botei essa pedra. Quando eu mostrava para as pessoas diziam para mim assim, eu não acredito. Não acredito porque só pode... Como foi que... Eu digo, foi Deus. Foi o mestre, foi o Dai. Porque do contrário, como teria feito? Se não fosse ter que cortar para tirar, né? E aí, Então esse foi um milagre da minha vida. um milagre que o mestre Que o operou mestre o Daime operou, ali, né? atirou. Depois de 15 anos, né? E na hora a dor passou, na hora que foi arrancada. E eu já ouvi, assim, outras pessoas, né, com mais tempo, anos, assim, que seguem doutrina, que eu vejo sempre as pessoas falando, né, assim, seguindo direitinho e pedindo de coração E tiver fé, e tiver fé. nessa hora foi a fé. Olha aí, A fé ela cura. que Se coisa você boa, tiver fé. que coisa boa. É. Assim, na sua infância, a senhora seguia, assim, no Alto Santo, No com a Alto família Santo, toda, sim. e depois o senhor, seu pai, fundou, né, uma casa de Daime, né? Depois que nós saímos lá do Alto Santo, nós fomos para a sede do Seu Nica. Aham. Aí de lá do Seu Nica que ele fundou o nosso, lá, o Centro Livre. E o, e o seu Francisco Grangeiro, ele era o feitor de Daime do Sim. mestre Irineu, né? Era. Ele recebeu, assim, do mestre essa missão de dar continuidade nessa frente de trabalho, né? Era o feitor do Daime e quem servia o Daime também. Ele era quem Lá servia no o Alto Daime Santo, também. sim. Era Olha aí, quem servia. que coisa boa. E aí depois, assim, que o mestre fez a passagem, assim, e aí o seu Francisco Grangeiro fundou o Centro Livre, e aí o seu Francisco Grangeiro começou a atender as pessoas também lá em Rio Branco, no Daime. Sim, sim. E ia muita gente lá. Muita ia. Olha só. Ainda vai até hoje, né? Ainda vai até procura. hoje, né? Hoje mesmo tem um pessoal lá, né, que foram. Então é isso. Tá bom, maravilha. Quero agradecer, Cadê? assim, da senhora estar aqui com a gente e poder compartilhar um pouquinho dessa sua história, tá bom? Tem alguma mensagem que a senhora queira deixar, assim, para as pessoas que estão seguindo em busca de conhecer o Daime que o mestre deixou? Alguma coisa que a senhora possa falar, assim, para deixar uma mensagem, né, para as gerações? E agora? A mensagem que eu tenho a dizer é que se você tiver fé e acreditar, você consegue tudo. Com fé e dedicação, se você quer seguir nessa doutrina, siga de verdade. Com o coração limpo, com a verdade. Não venha sem ser com a verdade, que você não arruma nada, né? Então, siga de verdade, com força e coragem e confiar no mestre, que ele te dá o que tu precisa. Amém. Bom, é o que eu tenho para dizer. Obrigado, viu? Por nada. Muito obrigado. Ai.